Amém, Deus. Acabamos, Senhor Deus, de cantar que por graça nós fomos a Ti. E como o apóstolo disse, Senhor Deus, a graça em nós não foi em vão, Deus. Não são só apenas palavras, mas é o poder infinito, Senhor Pai, que comprou, Senhor Deus, todas as bênçãos espirituais para nós em Cristo. Mas não só comprou, Senhor Pai, para deixar à nossa disposição, mas também, Senhor Pai, comprou para nós como bênção essencial o Teu Espírito, que vem habitar em nós para Ele mesmo aplicar essas verdades e essas riquezas infinitas em nossas vidas, nos unindo a Cristo e através dessa união, ó Pai, em nossos novos corações, ó Deus, produzindo em nós, através de nos levar continuamente ao Teu Filho, ó Deus, todos os efeitos daquilo que foi adquirido por nós na cruz, que nós possamos olhar para Cristo nesta noite com um olhar fixo e, Senhor Pai, possamos manter esse olhar assim, Senhor Deus, mesmo quando não estivermos juntos, reunidos, ou com a Tua palavra aberta, ou em nossos momentos, Senhor Pai, que estamos em nossas casas, Senhor Deus, em oração, mas que possamos manter o olhar fixo em Cristo todo o tempo, para que realmente, Senhor Pai, possamos estar vivendo, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que foi comprado para nós com a vida de valor infinito do Teu Filho amado. Fale conosco por graça, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos meditando no livro de Hebreus, não é? Já há muitas semanas, e ficamos bastante tempo no capítulo 1 e estamos saindo do capítulo 1 para o capítulo 2, e o capítulo 2 é ainda mais denso que o primeiro, portanto nós vamos ter muito mais sermões, já tivemos bastante no capítulo 1, no capítulo 2, e hoje eu quero fazer uma transição entre os dois capítulos. Eu quero que nós olhemos rapidamente tudo que vimos no capítulo 1 e como isso nos coloca os nossos pés nesse segundo capítulo. O verso de 1 a 4 do capítulo 2 é tão cheio de coisas fundamentais que eu acho que nós vamos ficar umas 4 semanas nesses 4 primeiros versos do capítulo 2, mas antes disso eu quero ler os 4 primeiros do capítulo 1 e os 4 primeiros do capítulo 2 e fazer uma transição, relembrando o que é necessário e fazendo algumas aplicações importantes antes de nós finalmente, na quinta-feira que vem, começarmos a olhar o capítulo 2. Então, nós vamos ler 1 de 1 a 4 e o 2 de 1 a 4 e vamos fazer essa transição assim. Diz assim, 1 de 1 a 4: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. E continuando então no capítulo 2, de 1 a 4 também. Portanto, depois de tudo que nós vimos no capítulo 1, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, pelos apóstolos, que foram confirmados, como agentes da revelação, nos dando um novo Testamento. Então ele diz assim: testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, em Hebreus, a gente começou, e nós refletiremos de uma maneira mais direta
mesmo que mais do que o normal, qualquer lugar que a gente está na Bíblia, a gente está refletindo e está olhando para Cristo. Mas em Hebreus isso ainda é mais contínuo e profundo. Quem Ele é, o que Ele veio fazer e o que Ele faz em nós. Então nós estamos olhando para esse livro maravilhoso de Hebreus. E no Antigo Testamento nós temos muitos livros escritos anonimamente. É comum, a maior parte dos livros do Antigo Testamento, vários, a gente não saber quem o escreveu. Mesmo quando ele contém nomes, como 1 Samuel, 2 Samuel, nós sabemos que esses livros contam coisas muito depois que Samuel já tinha morrido, contam até a morte de Samuel. Então não pode ter sido escrito por Samuel, pelo menos não todo ele. Mesmo os livros de Moisés contam a morte de Moisés, e tem aqueles livros que nós não sabemos de forma nenhuma quem foi realmente que escreveu, mas no Novo Testamento isso não acontece, a não ser aqui, exatamente nesse livro, que nós não sabemos exatamente quem escreveu, mas nós sabemos para quem foi escrito. Nós sabemos quais as circunstâncias, e nós gastamos vários sermões meditando a respeito disso. Mas foi escrita para cristãos urbanos, cristãos como nós, que vivia em grandes cidades. E há mais referência à cidade nesse texto, ou seja, em Hebreus, do que em qualquer lugar do Novo Testamento. E a gente viu nos primeiros sermões que o livro foi escrito para cristãos urbanos que viviam ou em Roma ou na periferia de Roma, não é? Mas ali no coração do Império Romano. E eles viviam numa sociedade muito parecida com a nossa, numa sociedade pluralista, não é? Em que acreditava-se em vários deuses e várias filosofias. É muito parecido com o que a gente vive hoje, e por ser tão pluralista, havia tantas crenças, havia tantas religiões, havia tantas filosofias diferentes dominando a cultura, que o compromisso cristão trouxe uma marginalização. O compromisso cristão trouxe para eles a pecha de serem pessoas que tinham um discurso de ódio. Por quê? Porque numa sociedade igual eles viviam, que é exatamente como a que a gente vive, pluralista, cheia de religiões e filosofias, se você diz, não, só isso aqui é a verdade, você é visto assim, isso aí causa nas outras pessoas esse tipo de reação, não é? Se você dissesse que Cristo é mais uma ideia, é mais uma filosofia, que você pode então juntar Cristo com outras filosofias, que você pode juntar Cristo e somar ele com alguma coisa da sociologia, da antropologia, ou então pode juntar ele um pouco com Sócrates, com Platão, com Immanuel Kant, ou com Freud. Se você dissesse isso, é aceitável numa sociedade plural igual aquelas, mas você vê, por exemplo, que o problema na igreja dos Colossenses era esse: eles botavam Cristo mais filosofias, Cristo mais misticismo, e eles somavam Cristo, e Paulo escreve uma carta dizendo, não, esse não é o Evangelho. Então, se você colocar Cristo mais culto aos anjos, ou diminuir Cristo para misturar com algo que fosse aceitável pelos judeus, a gente viu isso aqui, as hostilidades não seriam assim, porque você se misturaria naquela cultura, naquele caldo de cultura. Então as pessoas para quem essa carta foi escrita estavam sofrendo grande hostilidade. Como hoje as pessoas são tentadas, eles foram tentados. E como hoje muitas pessoas
capitulam diante da cultura, misturam, não é? Hoje, muito que você ouve como pregação tem um vocabulário evangélico, mas as ideias são da psicologia secular, são de várias filosofias. Por quê? Porque assim vai ficar aceitável, não é? E eles estavam sobre essa pressão. A vida deles dependia que eles diminuíssem quem Cristo era e misturassem. E as pessoas para quem essa carta fosse escrita, então estava sofrendo, porque era uma sociedade tão igual à nossa, cheia de filosofias, religiões, e todas aceitavam todas. Eu adoro esses deuses, tenho essas ideias, você tem essas aí, tá tudo certo, não tem nada errado, sabe? Então a questão que surge no livro, e a que ele está abordando, é porque eles estavam sofrendo muito por causa da essência daquilo que o Evangelho é, Cristo sozinho. Então, se Deus está tão comprometido com a nossa alegria e glória, era a questão que começou a surgir no coração de muitas pessoas. Se Ele nos ama tanto, por que a nossa vida é tão difícil? Por que estar comprometido com a verdade traz tanto sofrimento, tanta dor, tanta perseguição? E é óbvio que sempre que os cristãos estão com essa dificuldade, ou a pessoa só é um cristão nominal, ou a pessoa não está fazendo aquilo que o livro de Hebreus vai falar para ela fazer todo o tempo, né? Olhar para Cristo, e ela não conhece o que é o Evangelho de fato. Na noite em que foi traído, Jesus orou ao Pai dizendo: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Então você vê, abraçar a verdade, essa verdade exclusiva, essa verdade centrada em Cristo, você já sabe, numa sociedade como aquela, plural, cheia de ideias e filosofias, ia gerar esse tipo de coisa. Hoje, na nossa cultura, gera a mesma coisa, não é? Quase tudo que você escreve hoje em dia em redes sociais, se você começar a colocar as coisas do Evangelho, logo as redes sociais, os Facebooks, não é, da vida, os Twitters, o YouTube te censura, diz assim, se você botar isso, você vai tirar, se você fizer isso, você vai perder o canal. É a mesma coisa. Por quê? O que eles estão dizendo? Isso aí não é aceitável, nós achamos isso aí discurso de ódio. Se você fala isso, então isso é um nível que as pessoas já acham, mas só que eles aqui estão sobre a perseguição no nível que já está em outro ponto, e que em muitos lugares já é assim hoje. A vida deles está em risco, estão tirando deles todos os bens, estão botando eles na cadeia, estão matando eles. Então a resposta do livro, em poucas palavras, e o que a gente vai explorar durante meses e meses, é que a vida é uma jornada, e que aquelas pessoas precisavam entender isso. O texto nos diz que é uma jornada do cansaço para o descanso completo, final. É uma jornada da alienação para a presença final de Deus. Nós somos alienados, mas é uma jornada até não haver nada entre a perfeita comunhão com Deus e aquilo que nós éramos, alienados de Deus, e aquilo que nós já temos, que é comunhão com Ele em seu Filho. É uma jornada do isolamento, a alienação, até a cidade de Deus. E a única maneira de chegar em casa, o autor de Hebreus vai dizendo, é fixando os olhos em Cristo. Isso vai aparecer lá já no capítulo 12, né? O que eles precisavam no meio da dor e do sofrimento não era de nada, né? Não era nem que a cultura mudasse, eles precisavam ter seus olhos fixos em Cristo. E essa fixação é a ideia central do livro de Hebreus. A ideia desse livro é que você não chegue em casa por meio de rajadas, por meio de pequenas corridas, se você caminha e senta, se você tem muitas paradas, mas é uma sustentada caminhada a longo prazo, não é? Você
aquelas pessoas que Deus realmente chamou e deu ao seu Filho, fazem uma jornada que é longa, e não de paradas e reiniciadas, é uma longa jornada. Então a questão é: você sabe como fixar seus olhos em Cristo? É a respeito disso, e é isso que vai levar você para casa. Só vai chegar em casa finalmente aquelas pessoas que têm os olhos fixos em Cristo. Essa é a evidência final da regeneração dessas pessoas. Nessa longa caminhada, eles mantêm os seus olhos fixos em Cristo, e é isso que nos leva para casa. Então, aquelas pessoas vacilantes, que querem misturar, querem olhar um pouco para Cristo, um pouco para a filosofia humana, um pouco para Cristo, um pouco para os pensamentos da cultura, essas pessoas não chegam, não é? Essas pessoas não são as pessoas que estão indo para casa, que chegam numa cidade, como ele falou no final do livro, não feita por mãos de homens, não é? As pessoas que mantêm os olhos variando, hoje eles estão olhando para a palavra, para Cristo, amanhã eles estão achando que precisam de outra coisa a mais. Eles não mantêm os olhos fixos, eles não mantêm os corações capturados, e eles olham para Cristo, mas eles não acham Cristo muito suficiente, então eles olham para outras coisas. Se eles sentirem que olhar para Cristo e abraçar a verdade dele vai gerar muita dor e sofrimento, eles então vão tentar um caminho do meio. Eles não conseguem ouvir com alegria Jesus orando: Pai, eu lhes dei a minha palavra e o mundo os odiou. Eles não conseguem lidar com isso. Eles não conseguem então manter os olhos fixos em Cristo. Então, agora nessa parte introdutória, a gente aprendeu que Jesus nos traz algo, e aprendemos por que Ele traz e como isso muda as nossas vidas. O que Ele traz? Ele traz a palavra final. E por que Ele traz isso e como isso pode mudar as nossas vidas? A transição que eu quero fazer entre o capítulo 1 e o capítulo 2. E o que Ele traz? Nós lemos isso aqui mesmo no começo. No passado, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, mas nesses últimos dias Ele nos falou por seu Filho. Então, antes de tudo, Ele nos fala em Cristo, e essa palavra é final, por várias razões, não é? Que nós gastamos sermões explicando. Então, observe, se você olhar apenas para a frase que vem adiante, ele diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É por isso que ele não há nada a ser acrescentado ao que é exato. Não há nada mais para se saber de Deus que Ele não revelou em Cristo, e que não está revelado para nós. A palavra grega traduzida por representação é a mesma palavra que a gente usa para caractere, e é a mesma palavra que deu origem a caráter. Hoje essas duas palavras nem sempre são usadas como algo igual, não é? Mas é do grego caráter e do latim caractere. Então ela diz para nós que Deus fala conosco em Cristo, não apenas em nos dar informações gerais que precisam ser conectadas, fragmentadas. Ele nos fala com um único propósito: para revelar quem Ele é, para informar precisamente quem Ele é, para que você não tenha nenhuma dúvida sobre quem Ele é, o que Ele pensa, o que Ele faz, qual o seu propósito. Então Ele realmente está se comunicando com um propósito: ter um relacionamento verdadeiro, uma comunhão verdadeira, a comunhão do Pai e do Filho conosco. Ele não quer apenas que a gente saiba certas coisas a respeito dele, que a gente saiba algumas informações. Ele quer que nós o tenhamos. É por isso que ele diz que ele é o caminho para o Pai. O propósito da revelação em Cristo é nós termos tudo o que o Pai é no Filho. E Deus está se comunicando para isso, não há nenhum outro propósito. Não há qualquer bênção
mesmo as espirituais na Bíblia, se não nos colocarem nos braços de Deus, não é o Evangelho. Se eu quero ser justificado só porque eu não quero ser condenado, então a justificação não é um fim em si mesmo. O propósito da justificação é me colocar nos braços de Deus. E como eu era um filho da ira, ela é necessária, mas ela não é o propósito. O propósito, você vê, é me colocar nessa comunhão com o Pai, com o Filho, no Espírito. A regeneração, ela é fundamental, por quê? Porque eu nasci com uma natureza que é o antagonista de Deus. Eu nasci com uma mente que é inimiga de Deus. Nenhuma dessas coisas são o fim em si. Você vê, todas essas bênçãos espirituais, elas só são uma maneira de me levar até o propósito. Então, Ele quer que nós o tenhamos. E então Ele está se comunicando assim, isso é maravilhoso. Aqui não é apenas um tipo de Deus que é um campo de força, que é uma energia, que é um poder. Não é algo para me sentir, para me experimentar simplesmente com vagas emoções, talvez um senso da presença dele em alguns momentos, talvez não. Sempre quem quer isso, né? Algumas emoções, alguns sentimentos, algumas coisas, que acha que a Bíblia não é suficiente, não é? Porque a pessoa quer algo diferente. Aqui nós temos um Deus pessoal que fala. As palavras podem envolver todas as partes tuas, não é? Mente, coração, vontade. Então aqui está um Deus que quer um relacionamento verdadeiro, como Ele tem com o seu Filho e o Espírito por toda a eternidade. Nós somos levados, a gente estava vendo isso domingo de manhã, na oração sacerdotal de Cristo, para essa comunhão. Então Deus fala através do seu Filho para isso, mas somos informados não apenas que Deus nos dá a sua palavra, mas Deus, através de Jesus, nos dá a sua palavra final. Ele se revela completamente, perfeitamente. Então observe todos os contrastes que é feito no início. No passado, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. A gente viu isso, o termo várias maneiras, politropos, significa pedaços. Então no passado Deus falou de várias maneiras, de uma maneira fragmentada, vários pedaços. Você não tinha todos os pedaços, nem você tinha uma revelação completa de Deus. Tudo que estava sendo revelado era verdade, mas estava distante de ser a verdade completa. Era só nos dando pistas e pedaços para nos levar a essa verdade. Então no passado Deus falou de maneiras fragmentadas. O autor está dizendo, mas agora Ele nos falou em seu Filho. Então observe que ele disse que no passado Deus falou de várias maneiras, mas agora Ele não fala mais de várias maneiras, nem de muitas formas, porque Ele falou em Jesus. Então o escritor tem a audácia de dizer, nesses últimos dias, Ele nos falou em seu Filho. Então últimos dias significam todo o período, desde o momento em que o autor estava escrevendo, em que Cristo veio ao mundo, até o fim dos tempos. Nesse fim dos tempos, Deus nos falou em seu Filho, Deus nos deu sua palavra final. Deus não vai falar mais nada, não novo, porque Ele nos falou em seu Filho. Ele não tem nada novo para dizer. Nesses últimos tempos, até toda a igreja estar reunida, Ele nos falou em seu Filho. Não mais pelos profetas, de muitas formas e de muitas maneiras. Então, o que é dito? Diz que de agora em diante, até o fim dos tempos, não há nenhuma expressão a respeito de quem Deus é, que não seja em Cristo, porque Cristo é a revelação final e ponto final. Se você me perguntar, depois do ponto final, vem o que? Vem, não tem mais. Então, eu não quero nenhuma desculpa, nada mais, é isso.
é absoluto, é final. A ideia de que Deus tem alguma coisa para revelar a um homem que ele não fez em Cristo é a negação de toda a verdade bíblica. Então, vamos parar e perceber o que está sendo dito aqui. É por isso que ele fala lá, olha, quando vai começar o 2, se negligenciar a aliança e a revelação de Deus, que teve os anjos como mediador, recebe a punição da ira infinita de Deus, imagine se nós negligenciarmos tão grande salvação, tão perfeita revelação. Então há algo de maravilhoso nisso. Deus quer se comunicar conosco para nós termos uma verdadeira comunhão com Ele, e Ele se revela perfeitamente em seu Filho. Agora, o que eu quero que vocês saibam, que embora isso pareça paradoxal, é assim que todo relacionamento pessoal funciona. Deixa-me colocar assim, não há intimidade sem finalidades, sem coisas finais sobre quem está no relacionamento. Ou não há intimidade no relacionamento a menos que você esteja disposto a aceitar essas coisas finais necessárias, coisas finais da outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? A gente queria casar, e então nos casamos. E nós queríamos ter um relacionamento maravilhoso, um relacionamento íntimo, amoroso, romântico, então nós nos casamos e descobrimos que essa outra pessoa nos contradiz às vezes. Que essa pessoa cruza o nosso caminho, cruza a nossa vontade, que essa pessoa às vezes diz coisas que a gente não quer ouvir, e é assim que as coisas são quando nós estamos no relacionamento. E quanto mais íntimo o relacionamento, mais próximo, no caso aqui nós estamos falando do casamento, mais isso acontece. E você não gosta, então o que você faz? Naturalmente, o ser humano não gosta de alguém que o contradiz, alguém que diz coisas que ele não quer ouvir, alguém que, enfim, o que você faz? Bem, você vai ter que achar tudo que é negociável, tudo que você pode negociar. Então você percebe que realmente está casado com alguém. Você não é mais uma pessoa sozinha. Há essas coisas maravilhosas do relacionamento, da proximidade, mas isso gera um monte de coisas que eu sozinho não tinha. Não tinha ninguém para ficar me contradizendo, para me limitando, me dizendo coisas que eu não quero ouvir. O fato é claro que isso, no início do casamento, você vai estar constantemente cruzando a vontade do outro. Você vai estar constantemente contradizendo o outro. Em um determinado momento você percebe que há muitas coisas que você pode negociar. Você não pode viver com alguém que você contradiz o tempo todo, não é? E há certas coisas que você percebe, isso é inegociável, é como essa pessoa esse é o temperamento dela. Se eu quiser que isso mude, isso só vai causar um inferno para o nosso relacionamento. Esses são os não negociáveis dessa pessoa. Isso aqui nunca vai mudar. Eu vou fazer o quê? Eu vou me adaptar a isso. Eu vou negociar. Há coisas que são inegociáveis e há coisas que são negociáveis. E isso é fundamental para relacionamentos. Sem isso, não há relacionamento de fato. Então, há algumas coisas que simplesmente eu percebo que naquela pessoa nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Então, essas coisas, eu vou aprender a conviver com elas. Acontece o mesmo no sentido oposto. Em um certo ponto, você percebe que a menos que você aceite essas coisas finais do outro, não vai poder haver um relacionamento pessoal próximo, íntimo, contínuo. Então o relacionamento acaba. O relacionamento acaba por quê? Porque as pessoas chegaram a um ponto em que elas disseram: isso para mim não
Os meus negociáveis chegaram aos teus negociáveis, a gente não vai negociar, nós não vamos abrir mão daquilo que eu quero, então acabou. Você vê, não tem mais como ter. É por isso que os relacionamentos acabam. Então você quer intimidade, mas quer intimidade com uma pessoa. E uma pessoa é assim, não é? As pessoas têm coisas finais nela. Se você quiser realmente transformar numa pessoa exatamente em quem você idealizou, você quando casa, você casa com uma pessoa e logo descobre que aquela pessoa não é a pessoa que você casou. Porque você casa com quem você imagina que as pessoas são. Mas depois você vive com quem a pessoa é de verdade. E a gente sempre tende a imaginar as pessoas como a gente quer que elas sejam, não como elas são. Depois, um grande problema nosso é quando a gente insiste indefinidamente que aquela pessoa deve ser o que eu imaginei que ela fosse. Então, como ela não é o marido que eu imaginei que ela era, eu começo a ter problemas com isso. E isso porque eu quero... Quando eu acho que alguém tem que ser exatamente quem eu imaginei que ela fosse, é porque eu acho que eu devo ter o controle, né? Isso é uma luta de controle. Então, em algum momento, você terá que aceitar as finalidades, as coisas finais daquela pessoa. Ou então, é o fim do relacionamento. Se há coisas finais em alguém que você não tem como aceitar, você não tem como conviver, então o relacionamento vai chegar ao fim. Então você terá que se adaptar, você terá que se ajustar. E há um filme, Os Maridos de Stepford, né, em Connecticut, que é onde acontece, aqui no Brasil, porque na verdade é um livro famoso que foi feito 2 filmes a respeito, um em 72, né, o Romance de 72, o primeiro filme é de 75 e é bom o filme. Depois foi feito outro em 2004 que é ruim. Então, o romance é de Ira Living e aqui no Brasil saiu com Mulheres Perfeitas ou As Possuídas. Eu acho que está no mercado literário com os 2 nomes. Mas a história é a seguinte: Stepford é uma cidade fictícia em Connecticut e algumas pessoas mudam de Nova York para esse lugar e Joanne, que é a personagem principal no livro, o autor do livro escreveu 3 livros famosos que viraram filme: O Bebê de Rosemary, Os Meninos do Brasil e esse livro. Os 3 viraram filmes. E ela faz amizade com uma outra mulher, né, um outro família que também mudou para lá, mas eles começam a perceber lá em Stepford que a cidade é meio estranha, e elas começam a tentar mobilizar as mulheres da cidade para ser diferente do que são, porque todas elas na cidade são donas de casa exemplares. E exemplar no sentido de que não há nada que os maridos queiram que as mulheres não fazem. Se o marido cismar qualquer coisa, elas são felizes só arrumando. Se o marido quer uma coisa, elas fazem. Elas nunca contrariam, elas nunca têm uma ideia contrária, elas nunca fazem nada contrário. Então essa amiga dela e ela começam a achar isso muito estranho, assim, porque todo mundo é assim, e elas tentam mobilizar as mulheres. O que eu falo que o filme é sombrio. Você vê, quando você olha para o autor que escreveu O Bebê de Rosemary, que talvez seja de todos o filme mais famoso, né, de livros dele, mas Os Meninos do Brasil, por exemplo, é alguém que recebe uma denúncia de que Joseph Mengele colocou o protocolo de proteção de nazistas em andamento para proteger, e vai haver uma série de assassinatos de pessoas por causa desse protocolo de Mengele, né, que é carrasco nazista de Auschwitz. Então o livro, você vê, os livros deles são sempre assim muito densos, muito
sombrios as histórias, né? Então, no Bebê de Rosemary, nos Meninos do Brasil, e nesse. Mas, então, o filme de 75 expressa o livro. Então, tem esposas em conflito, enfim. Mas, depois fizeram o filme e tentaram fazer uma comédia do filme. Então, não funcionou. Nicole Kidman, Bette Midler, eu acho, assim, foram as atrizes que fizeram. E aí não funcionou, porque você tirou esse aspecto sombrio. E não dava para abordar o assunto assim. Então, o remake ficou ruim. É melhor o original ou o livro, né? E como é que os maridos lidaram com isso que eu falei? Eles desenvolveram um chip que eles implantaram nas mulheres, né? E é isso que elas descobriram, essa conspiração que havia em Stepford. Eles colocaram um chip que tirava delas praticamente qualquer vontade própria. Então elas se ajustavam. E elas acharam estranho porque no início tinha uma outra mulher que ficou amiga delas, que era igual a elas, mas depois ficou igual às outras. Então elas começam a investigar e vai ficando, enfim, tenso, não é? Porque elas vão começando a descobrir essa conspiração. Mas então esses maridos, eles tinham esposas e só eles tinham essas coisas finais. As esposas não. Eles não eram negociáveis, não negociavam nada. Tudo que eles queriam, a esposa queria também na obra, né? Elas não tinham suas vontades, elas não cruzavam a vontade deles, elas não contrariavam, não diziam nada que fosse contradizer eles. Eles estavam dizendo coisas e eles nunca ouviam coisas que eles não queriam ouvir, eles nunca recebiam nada que eles não quisessem receber. Então eles colocaram esses pequenos microchips nelas, em seus cérebros, que tornaram elas meio robóticas. E elas eram totalmente compatíveis. Era alguém que a gente às vezes quer achar alguém totalmente compatível a nós, o que é totalmente absurdo, não é? Porque era como pedir para aquela pessoa não ser uma pessoa, né? Para ela ser totalmente compatível a mim, tudo que eu acho, sei, penso, ela também faz. Quer dizer, ela não tem uma vida própria. Elas não tinham coisas finais. Então eles não tinham mais nada negociável. Mas você vai percebendo no filme que uma coisa está faltando. Está faltando o quê? Está faltando relacionamento pessoal. Não há mais relacionamento de verdade entre eles. O relacionamento pessoal se foi. Você não pode ter um relacionamento pessoal com um utensílio. Se alguém é uma ferramenta, você não tem mais. Você, por exemplo, esse microfone é um utensílio. Ele tem um propósito, uma ferramenta. Eu não tenho relacionamento pessoal com esse microfone. Pode trocar outro por outro, pode ser outro foi melhor. Eu não tenho um relacionamento pessoal com a minha. Adoro café, bebo café o tempo todo. Cláudia sempre está reclamando que eu bebo uma quantidade muito grande de café, e café com leite, o tempo todo, né? Então, sempre passa uns minutos, não sei porque me dá vontade de tomar mais café. Mas eu não tenho, apesar disso, nenhum relacionamento pessoal com a cafeteira. Não tenho nenhum compromisso com ela, não quero saber o que ela acha, o que ela não acha das coisas. Eu quero café, ela faz café. Então, eu acho ela ótima, ela é uma ferramenta. Você não pode ter relacionamento pessoal com ferramentas, apesar de eu poder dizer que a minha cafeteira, diferente da Cláudia, nunca me contraria. A minha cafeteira sempre faz o que eu quero. Eu quero café, ela faz. A hora que eu quiser, ela faz o café. Pode ser qualquer horário, de madrugada. Eu normalmente durmo de 7 a 11, meio-dia. Eu durmo um pouquinho. E mesmo assim eu fico triste, assim, eu não gosto de dormir. Porque eu não estou fazendo nada enquanto eu estou dormindo. Eu gosto sempre de estar fazendo alguma coisa. Mas eu durmo. Mas pouco, mínimo possível. Eu fico triste quando eu durmo, acordo e penso, só dormir 2 horas, vou ter que dormir mais um pouco, senão não vai fazer bem, mas eu já queria acordar. Quando eu percebo que acordei e que aí eu dormi menos, não dormi nem 4 horas, né, o mínimo ali, 4 e tal, eu fico triste, porque eu ainda vou ter que dormir mais. Então,
Em qualquer horário desse, a cafeteira está lá, ela está sempre disposta a fazer café. Se eu acordar, claro, qualquer hora da noite para fazer café, alguma coisa, provavelmente ela vai me botar para dormir. Então, não há, apesar dessa compatibilidade perfeita entre o que eu quero e o que a cafeteira faz, não há nenhum relacionamento pessoal. O que você disser, o que eu quiser. Então, lá em Stepford acontecia isso. As mulheres estavam sempre dizendo: o que é que. Querido, o que você quer, querido? Elas sempre estavam com essa disposição. Então, não há intimidade sem você se ajustar às coisas finais da outra pessoa. E agora, no Ocidente, no Rio de Janeiro, na internet, né, as pessoas estão constantemente conversando comigo. Eles dizem: olha, eu acho que eu acredito em Deus, mas eu acredito num Deus, um Deus amoroso. Eu acredito num Deus, eu não aceito a ideia de um Deus assim, eu não aceito a ideia de um Deus assim, eu não aceito o que Deus falou aqui sobre a alma, eu não aceito aquilo que Deus falou. E essa é a razão pela qual há algumas coisas para algumas pessoas boas na Bíblia e outras não. Algumas coisas que elas vão obedecer, outras coisas não, porque elas vão sempre estar assim. Há muitas coisas nas quais nós não podemos mais acreditar. Por quê? Por causa do que Nietzsche falou, por causa do último pensador falou. Eu não posso mais acreditar, eu não posso aceitar isso, por causa do meu sentimento. Eu não acredito nisso, isso aqui eu não gosto. Algumas coisas eu aceito, outras não. Eu gosto disso a respeito de Deus. Eu não posso aceitar um Deus que é totalmente oposto à cultura que me cerca. Eu não posso acreditar totalmente num Deus que discorda totalmente de Immanuel Kant, totalmente de Freud, totalmente de Nietzsche. Eu não posso acreditar num Deus assim, que é totalmente incompatível com tal e tal filósofo. E eu sempre digo: espere, eu sempre tenho uma pergunta: você considera que a Bíblia é uma ficção? Você considera que a Bíblia é Deus falando? Essas pessoas fingem que sim, não é? Mas nós lemos o livro de Hebreus, nós veremos que este é um dos lugares mais claros da Bíblia, onde a Bíblia fala sobre si mesma. O livro de Hebreus, como a igreja sempre disse há séculos, eu não leio a Bíblia para ver o que é bom nela. A Bíblia é Deus falando comigo. Se você não aceita que a Bíblia é Deus falando conosco, que toda a Bíblia é Deus falando conosco, então eu tenho uma pergunta: como é que Deus vai te contradizer? Como é que Deus vai te contrariar? Como é que Deus vai dizer que teu sentimento está errado? Como é que Deus vai falar para você negar a si mesmo? Se Deus sempre combina com você, se Deus sempre... Você não pode aceitar que Deus diga isso, você não pode aceitar que Deus diga aquilo, você não pode aceitar que Deus discorde de Freud, você não pode aceitar que Deus discorde de Immanuel Kant, você não pode aceitar que Deus discorde de Bertrand Russell. Como é que Deus te contraria? Como é que Deus lida com o teu ego? Como é que Ele vai te contradizer? Como é que Ele vai fazer você negar a si mesmo? Essa é a coisa boa do humanismo. Ele diz coisas que nós queremos ouvir. Como esse Deus vai cruzar a sua vontade? Se Deus é perfeito e eu sou um pecador, é óbvio que Ele vai cruzar a minha vontade o tempo, mas como Ele vai cruzar a minha vontade, se sempre que minha vontade é cruzada por Deus, ou meu pensamento, ou meu sentimento, eu digo: eu não posso aceitar isso. O Deus para mim não é assim. Eu não acredito nisso a respeito de Deus. Eu não posso... Tudo bem. Então eu tenho uma pergunta: você botou um microchip em Deus? Deus está em Stepford. Ele virou uma ferramenta. Ele é a sua cafeteira. Você tem um Deus real. Você deve se perguntar: um Deus que pode cruzar a sua vontade, um Deus que pode contradizer você, um Deus que não é um aparelho, um Deus que não é uma ferramenta, um Deus que não é uma cafeteira, nem uma faca, nem um microfone, é um Deus, uma pessoa perfeita, o Criador do universo, que te contraria quase todos os dias, dizendo que o que você está pensando, o que você está sentindo, simplesmente é incompatível. Um Deus que chega para você, igual chegou para Jonas, e diz: é razoável a sua ira? Eu não posso acreditar num Deus que não entende os meus sentimentos. O Deus que você se relaciona é um Deus verdadeiro, de verdade. Então, como seu Deus jamais lhe dirá algo que ofende a sua sensibilidade moderna? Se sempre que a Bíblia
ofende a sua sensibilidade moderna e da cultura, você então não acredita que Deus falaria aquilo? Como isso vai acontecer? Como você pode abraçar um Deus que falou para algumas pessoas assim, raças de víboras? Ou falou para uma igreja, eu vou vomitar vocês da minha boca, vocês estão me dando enjoo. Você vê, ele está dizendo algo extremamente que nos contradiz, algo que não traz um sentimento agradável. Eu causo enjoo, causo ânsias de vômito em Jesus. Então, como é que você Pedro pode ouvir para trás de mim, Satanás? Ele, por exemplo, eu não acredito num Deus que chama a gente de Satanás, não acredito, não posso acreditar num Jesus que chama a gente de Satanás, mas só existe aquele Jesus. Ele é uma pessoa. Ou até quando eu teria que suportar vocês? Bem, eu não posso aceitar essa parte da Bíblia, você pode dizer, porque nós, modernos, achamos isso ofensivo. A cultura acha discurso de ódio. Porque Kant disse isso, porque Freud disse aquilo. Como Deus ofenderá a sua pessoa tão moderna e sofisticada? Como ele vai fazer você negar a si mesmo se sequer ele diz coisas que te desagradam? Então, não pode. A menos que você aceite a autoridade final da Bíblia, Deus nunca pode te contrariar. A menos que você aceite a palavra final de Deus, Deus nunca pode te chamar a negar a si mesmo, porque você sempre vai estar só seguindo o seu ego, fingindo que segue a Deus. Ou você é alguém que acha que realmente botou um chip em Deus, como no livro, no filme, em que aquelas mulheres não têm relacionamento verdadeiro, porque elas se transformaram em ferramentas, em vez de pessoas. E há essas coisas finais, e Deus odeia essas coisas finais, e Deus tem essas coisas finais a respeito dele. E não importa se essas coisas finais de Deus estão atingindo a pessoa que eu mais amo no mundo, ela vai continuar atingindo, isso não muda. Então, algumas coisas que ele diz que mesmo que você não goste, e naturalmente você não vai gostar de muita coisa que Deus diz. Pedro não gostou de muitas coisas que Jesus disse para ele. Jonas não gostou, Moisés não gostou, Davi não gostou. Você precisa ouvir a verdade que flui dele, e você vai ter que se ajustar, não é? É o que a graça faz. Você precisa aceitar. Caso contrário, você nunca teve um relacionamento verdadeiro com Deus. Você vê, você não consegue ter um relacionamento nem com outro ser humano se você acredita em alguém que não tem essas coisas finais. Então você está chamando de Deus os teus sentimentos, o teu ego, mas você não conhece Deus. E a menos que você aceite as arestas do que é a vontade de Deus, as pontas agudas da palavra de Deus, a menos que você esteja disposto a aceitar coisas que Deus diz que você não gosta, a menos que você aceite feliz não fazer coisas que você naturalmente faria se Deus não falasse, então você não tem razão pessoal. A segunda coisa é o que Jesus traz, porque Jesus pode nos trazer a palavra final. No verso 3, a gente pode chamar de cristologia de altitude, de alta altitude, né, que produz sangramento nasal. Por quê? Porque é muito alto e é tão exagerado, é tão surpreendente. É meio difícil encontrar algum lugar na Bíblia que diga algo mais forte do que isso. Diz assim: o Filho é o esplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando eu era garoto ainda, olhando para esse texto, não é? Tudo mudou para mim. Aqui diz que primeiro Jesus é o brilho da glória de Deus. No Velho Testamento a gente ficou alguns sermões falando a respeito disso. Quando Moisés começou a liderar o povo do Egito, a glória de Deus parecia como uma coluna brilhante de dia, mas fazia sombra para eles, apesar do brilho dela.
era um pilar, né? E à noite aquilo iluminava tudo. Aquela nuvem, aquele pilar, e é tão impressionante, tão poderoso, que quando ela aparece num certo momento, por exemplo, quando o exército de Faraó está indo atrás de Israel, quando ele vê isso, eles param, eles não continuam, ficam apavorados. Era assim, eles não podiam passar por aquilo, mesmo sendo um grande exército. Mais tarde, quando eles estão no deserto, a glória de Deus aparece sobre o Monte Sinai. Então o que você tem lá? Trovões, raios. Se alguém tocar na montanha, morre. É a glória de Deus. Se alguém tocar na montanha, morre. Mais tarde, no templo, quando Salomão dedicou o templo, finalmente, a glória, a nuvem da glória de Deus desceu, e aquela nuvem ardente, e qualquer pessoa que estava lá não conseguiu ficar de pé. Caíram no chão, não conseguiram se levantar. O que é isso? É a glória de Deus. A gente viu isso. E Deus é Deus de uma forma que podemos ver, mas Deus de uma forma que expressa o seu brilho, sua beleza, a sua superlatividade, importância infinita, de maneira avassaladora, de maneira arrasadora para nós, criaturas, ainda que não tivéssemos pecados, ainda ter esse impacto não é só por causa do pecado, né? Querubins e serafins estão diante dessa glória dessa mesma forma. Esse é o brilho da glória infinita de Deus, essa beleza, esse poder infinito. E Jesus, ele diz: essa glória toda sou eu. E Jesus é Deus em forma humana. Mais ainda, ele é o esplendor da glória de Deus. Então, é a exata expressão, ele é a derradeira forma, é a forma insuperável. Deus não podia revelar a sua glória mais do que em Jesus, e ele revela perfeitamente, porque ele próprio é o esplendor dessa glória. Nada pode ser contemplado em Deus fora dele, nada da glória de Deus. É por isso que ele diz: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai, e é assim eternamente. Então, em 2 Coríntios 13, por exemplo, no verso 15 e 18, diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o que significa? Se você realmente passou muito tempo com alguém que é muito melhor do que você em alguma coisa, vamos pensar não em determinada habilidade, mas uma pessoa que é muito mais gentil, muito mais confiante, muito mais nobre, muito mais sábio. E se você realmente olhar fixamente para essa pessoa e para essas qualidades, quando você vê como eles tratam as pessoas, como eles reagem aos problemas, você se sente envergonhado de como você faz diferente, reage diferente, e aquilo no relacionamento humano, num bom relacionamento, muda você. Quando você está com alguém que enfrenta o perigo com coragem, você vê que você é covarde, né? Você começa a enxergar essas coisas. Quando você vê como ele se expressa, como ele se comporta, como ele suporta as coisas, você nunca mais é o mesmo. Aquilo vai mudando você. Você está olhando o que há de bom neles, e aquilo de alguma forma está passando para você. Estamos falando de relacionamento humano, mas agora é a glória de Deus. Você nem pode olhar para a glória de Deus, não é? Se você olhar para o sol tem uma glória, né? Se você olhar para o sol, destrói os seus olhos. Você não pode olhar para a glória do sol. Isso literalmente vai destruir você, vai te queimar os olhos. Então, como no mundo nós podemos olhar para a glória de Deus para ser transformados, a única maneira de sermos transformados é olharmos para a glória de Deus, vermos a glória de Deus, e então sermos transformados de um grau de glória para outro. Mas como é que a gente vai olhar para a glória de Deus? A gente não consegue olhar para o sol, a gente não consegue. Você vê as pessoas que
tinham uma tênue manifestação da glória de Deus caíam, elas morriam, se tocassem no monte elas morriam. O povo de Israel, quando ouviu a glória de Deus do cima do monte Sinai, o que eles fizeram? Pediram a Moisés: pede a Deus para não falar mais conosco, nós estamos apavorados, pede para nunca mais ele falar conosco. Então como é que eles poderiam contemplar a glória de Deus de tal maneira que fossem mudados? Tudo era fragmentado, na sarça ardente. Toda a revelação antes da glória de Deus era mortal, mas era fragmentado. Mas essa é a glória de Deus de uma forma com a qual você pode contemplar, se Deus te der olhos para isso. Apesar dela ser perfeita, aquela glória do Monte Sinai, da coluna de fogo, era fragmentada, não revelava toda a glória de Deus. Mas aqui na pessoa do seu filho você tem a glória total de Deus. E você viu Paulo dizendo: quando o véu é tirado, nós podemos ver. E essa é a glória de Deus de uma forma que pode entrar na sua vida e transformar você. E só dessa forma. Essa é a revelação final de Deus. Além dela ser completa, ela não é fragmentada, mas pela graça de Deus, você pode olhar para a glória dele e sobreviver, e ser mudado. Então essa é a melhor forma insuperável, perfeita de você chegar. Por isso que Jesus diz que eu sou o caminho para Deus. Não é? Nada muda o homem a não ser contemplar a glória de Deus de maneira completa, mas até a maneira fragmentada, além de não mudar as pessoas, matava as pessoas, apavorava as pessoas. Então, você vê, aquelas pessoas viram aqueles milagres incríveis da glória de Deus no deserto, mas Moisés disse: até hoje Deus não deu um coração circuncidado para vocês, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, vocês não acontece nada. Então essa é a razão pela qual Cristo pode trazer a palavra final. Ele é a palavra final. Em outras palavras, a razão pela qual Jesus pode nos trazer a verdade suprema é que Ele é o Deus da verdade. A verdade é quem Ele é. Então, tudo falava sobre Ele. É por isso que Ele falou nesses últimos dias. Ele não falou do seu filho. Acabou. Porque as coisas falavam dele, mas agora é Ele mesmo que está lá, é Deus. Não é alguém falando a respeito de Deus. Agora, se esse for o caso, antes de a gente ir para a aplicação final, nós precisamos olhar para essa afirmação incrível. Ele é o brilho da glória de Deus, e não o reflexo. Ele é o brilho, né? Ele é a glória, e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então existe uma implicação pessoal e global aqui. A implicação pessoal, e já mencionamos isso, mas esse contexto é importante, é que o livro de Hebreus foi escrito para pessoas como nós, que viviam num grande centro urbano e que viviam numa sociedade plural, que tinha várias religiões, vários deuses, várias filosofias, e não era de forma alguma uma sociedade homogênea. Era totalmente assim, fragmentada em várias crenças, e essa singularidade de Cristo era um problema que gerava todo o sofrimento. Porque quando você chega numa sociedade em que cada um crê numa coisa, cada um pensa numa coisa e diz: não, só isso aqui é a verdade, todo o resto é falso. Não, mas é que o filósofo tal falou isso, não importa, isso aqui está contrariando exatamente o que Jesus falou. Não, mas é que tem a alma humana, Jesus falou isso aqui a respeito da alma humana, não tem, tudo que ele está dizendo aí está contrário ao que está aqui. Esse tipo de relação, que é o que ele está dizendo aqui para eles: não se atrevam a se afastar disso para não sofrerem ou para não morrerem. Mantenha os seus olhos fixos nele. O que podia ser mais claro? O primeiro verso está dizendo que você não pode colocar Jesus em uma prateleira. Você não pode botar ele numa prateleira com outros profetas, você não pode botar ele numa prateleira com líderes religiosos, você não pode botar ele numa prateleira com filósofos, você não pode botar ele numa prateleira com nenhuma mente que representa o humanismo, mas também com nenhum profeta, mas nem com nenhum líder. Ele está infinitamente acima de todas essas coisas.
E quando você lê o relato do Evangelho de Cristo, é totalmente surpreendente como ele trata disso, porque muitas das declarações mais incríveis de Jesus ele fala indiretamente, ele nem está tratando daquele assunto, de repente ele fala algo assim que é totalmente chocante. Em Lucas 10, Jesus está conversando com os discípulos sobre a possessão demoníaca. Então ele estava falando sobre pessoas possessas por demônio. De repente Jesus diz assim: eu vi Satanás cair como um raio do céu. O assunto não era esse. Você fica assim, o que ele diz é o seguinte: quando Satanás caiu, quando ele foi expulso, então eu estava lá, fui eu. Nem esse era o assunto. Mas você vê, o que está dizendo é isso. Sim, eu estava lá antes da criação, antes de Gênesis 1, né? Eu estava lá e vi ele ser lançado. Ele está conversando com as pessoas estão conversando sobre outra coisa. Ele está simplesmente dizendo: então, eu sou Deus que fez isso. Em Mateus 23, 34, ele diz assim, ele chama os fariseus de raças de víboras, e depois, de repente ele diz assim: eu continuo enviando profetas a vocês e mestres, eu já enviei tantos. Não era o assunto, mas como assim ele enviou profeta? Foi ele que enviou Ezequiel? Foi ele que enviou Moisés? É o que ele diz. Você vê, Jesus muitas vezes, quando ele não está tratando daquele assunto, de repente ele fala algo que é totalmente incrível. Então ele não está dizendo: eu sou um grande mestre. Não, eu enviei todos os profetas. Eu não sou o último dos profetas. Eles falavam o que eu enviei eles para fazer. É por isso que Pedro diz: os profetas profetizaram pelo Espírito de Cristo. Ele não diz que é o maior profeta que veio. Ele está dizendo: eu sou a força por trás de todo o universo. Eu criei, eu expulsei Satanás, eu enviei profetas. Você já leu os profetas? Eles estão sempre dizendo assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Jesus nunca disse isso. Ele sempre diz assim: em verdade, eu vos digo. Ele diz. Ele nunca diz que assim diz o Senhor. Ele diz. E ele nunca usa isso. É por isso que a ideia de que depois que Jesus veio, ainda algum profeta ia falar alguma coisa, é jogar fora quem ele é. Esse Jesus que ele manda nós ficarmos com os olhos fixos aqui. O que significa? Ele não pode estar numa prateleira com ninguém, com nenhuma ideia. O que ele fala é final sobre Deus, é final sobre o homem, é final sobre a nossa alma, é final. Não importa o que eu sinto, não importa o que eu pense. Quando eu penso, sinto qualquer coisa contrária, ele cruza a minha vontade. Isso se ele eu tenho eu estou num relacionamento verdadeiro com ele. Eu não penso num Deus ficcional, num Jesus ficcional. Eu tenho que ter um chip que se ajusta. Então, como você pode viver com esse pensamento aterrorizante? Não é? Imagine, eu lembro que há um tempo atrás eu falei a respeito disso. Imagine se você visse o sol se transformar numa pessoa. O sol. Aí você soubesse: essa pessoa é o sol. Sabe aquele poder do sol? Então é ele. O sol está aqui como se fosse um homem, mas esse é o sol. Você ia ficar meio assim perto dessa pessoa. Ou então se você visse um furacão, então aquele furacão agora está aqui, essa pessoa é aquele furacão destruidor, então é essa pessoa. Se imagine, você ia ficar totalmente com dificuldade de lidar com alguém que fosse o sol. Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa que é a vida de tudo que tem vida, que é o criador de tudo que existe. Não é que o sol virou uma pessoa, é que o poder que dá a forma e sustenta todas as coisas só não tem esse temor imenso e fica discutindo entre Jesus e Kant e Russell e o filósofo Freud, quem realmente não viu Jesus pelo que ele é, ou os meus sentimentos.
Quando você lê a Bíblia e lê os ditos de Jesus, lê as palavras de Jesus, lê a sua obra, ou ele é uma farsa e o cara mais louco que já viveu, ou você tem um temor imenso para ouvir o que ele disse, mesmo que o mundo inteiro te odeie. Ele diz: deles a tua palavra, o mundo os odiou, não importa. É isso que o autor de Hebreus está dizendo para eles. Se vocês souberem quem Cristo é, e o livro é sobre essa excelência de Cristo, e sobre você manter os olhos fixos nele, Nero não vai assustar vocês. Porque se tivesse um delegado na cidade querendo te pegar, e o sol se transformasse num homem, você não ia ficar com medo do delegado, você ia ficar com medo desse cara aqui, que esse cara aqui é o sol. Se vocês souberem quem Jesus é, então Nero não é nada perto dele, vocês não vão ter medo. Então, se é verdade, não é? Ou você joga tudo fora o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, e aí vê o que Freud disse sobre a alma, o que o pensador tal disse a respeito da sociedade, ou você fica com Jesus, fica extasiado com a ideia de que Deus, o Criador, o sustentador, que sustenta tudo pela prova do seu poder, a glória do Pai, esteve aqui e está reinando e falou conosco perfeitamente. Ou ele é uma farsa, e perverso, e lunático, ou você não tenta fazer com que Cristo se encaixe. Não há nada no meio, não há nada no meio, não há nada. É por isso que Paulo diz: você não pode acreditar em Cristo mais o misticismo, Cristo mais a filosofia. É por isso que ele escreveu Colossenses, é por isso que ele falou com os Gálatas: vocês não podem colocar ele na prateleira com ninguém. Algumas vezes, e algumas pessoas já ouviram eu dizer isso. Quando eu era, há muitos anos atrás, eu vi alguém falando a respeito disso: o Filho é o esplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E essa pessoa, de séculos atrás, estava pensando no universo, pensando nessas palavras, e essa pessoa conhecia, por ser séculos atrás, muito menos do que nós. Pense a respeito disso. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, 150 milhões, mas isso é apenas uma unidade astronômica. Esses 150 milhões. Há períodos no ano em que o Sol está mais distante e mais próximo. Há um período que ele está mais próximo, porque é elíptica, né? Então ele está mais próximo, mais ou menos. Quando ele está mais próximo, ele está 147 milhões de distância. Quando está mais longe, 152 milhões de distância. Então, uma chama de periélio, não é? E quando ele está mais próximo, e isso acontece sempre na mesma época do ano, então a 152 milhões. Então, em 4 de julho, mais ou menos, o Sol está a 150 milhões, e em 4 de janeiro, mais ou menos, ele está mais próximo, mas mesmo assim, você vê, é uma distância incrível. Então, pega esses 150 milhões, essa distância que é apenas uma unidade astronômica, e a distância da Terra, transforme isso numa folha de papel ofício, aquela folha bem fininha. A distância da Terra a uma estrela mais próxima, se uma folha de papel ofício fosse uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros de distância, e você pegasse 150 milhões, se fosse uma folha, para a gente daqui chegar à estrela mais próxima, depois do Sol, você ia precisar de uma pilha de 22 metros. 22 unidades astronômicas de distância. Mas se você quisesse, com unidades astronômicas de 150 milhões, que a distância daqui é o Sol, ver o diâmetro da nossa galáxia, você ia ter uma pilha de papel de 500 quilômetros de altura. Para nós termos uma ideia, o Everest, que é a maior montanha, tem 8.000. Isso é para você ver o tamanho, para a gente, inimaginável do diâmetro da nossa galáxia. Mas nossa galáxia é um poeira perto do universo.
O que esse versículo está dizendo é que tudo isso é sustentado pela palavra de Cristo. Agora você vai pegar a palavra dele e colocar a palavra dele com a de quem? Você vai pegar a palavra, não é o sol que se transformou em gente, ele é a glória do Pai. Você vai pegar a palavra dele, a revelação dele a respeito da alma humana e colocar junto com a opinião de outra pessoa. Que pessoa? Você vai ficar com medo de Nero e de que a cultura fala que você tem um discurso de ódio? É só porque ele não é real, é o que ele está dizendo. É por isso que quando entrar no 2 ele diz assim: se a aliança que foi trazida através dos anjos recebeu de Deus a quebra dela, essa punição infinita, imagine se nós não atentarmos para tão grande salvação, essa revelação em seu Filho. E para encerrar, há tanto aqui nessa transição, mas eu quero encerrar, porque quando a gente ouve isso, alguém pode dizer assim: olha, a maneira com que isso muda as nossas vidas é experimentar a glória de Cristo. Você vê, você não bota ele na prateleira com ninguém, você sabe que ele é a glória de Deus, ele é a revelação perfeita final. Nesses últimos dias, ele nos falou em seu Filho, não há mais nada. Não é porque Jesus falou tudo que podia, é porque ele é tudo que Deus é. E a resposta de como nós mudamos está exatamente nos primeiros versículos do capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para essas coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque essa centralidade de Cristo, essa grandeza, essa supremacia, atentar com diligência, porque vocês não estão fazendo isso, é o que ele está dizendo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, como eu disse, esses primeiros versos, a gente vai ficar uns 4 semanas. Então a mensagem de Jesus foi dada e ele diz, dá atenção, devemos prestar mais atenção, com mais diligência. A palavra que ele usa aqui no grego para dar atenção e mais forte, convém atentar. A palavra que ele usa para atentar, depois com mais diligência, são palavras cuidadosas que elas transmitem você estar, eu diria, furiosamente obcecado com essa visão da grandeza de Cristo, de tal maneira que tudo fique pequeno perto dessa realidade. Isso está nos dizendo que a quem ouve o Evangelho e diz assim: ah, tá bom, é Cristo, é maravilhoso, mas o que mais eu preciso para ser pleno? Essa pessoa não ouviu, essa pessoa não sabe sobre o que nós estamos falando. Você não segue em frente como se Jesus fosse um apêndice na sua vida. Você, se isso é verdade, você está à deriva, e você não está indo nessa direção. E no versículo 2, se a mensagem dita pelos anjos era obrigatória, e toda violação e desobediência recebia seu justo castigo, como nós vamos escapar se ignorarmos ou negligenciarmos tão grande salvação que vem no Evangelho? Ele está falando sobre a lei, que é aquilo que foi mediado pelos anjos. Isso era vinculativo. Agora imagine a revelação final de Deus em seu Filho. Porque Jesus não é outro profeta. Ele não está dizendo como chegar, ele está dizendo: eu sou Deus. Eu sou a vida. Ele não está dizendo como chegar. É o que os profetas disseram. É o que eu estou fazendo ao pregar sobre ele. Ele não. Ele é a palavra final. Ele é o próprio Deus. Ele não veio para dizer como você acha Deus. Ele veio e diz: eu sou Deus. Isso significa que, de acordo com a Bíblia, você é salvo por esse poder imenso da graça. E esse livro queria que essas pessoas tivessem uma visão obcecada nisso, de tal maneira que os olhos dele nunca se desviassem. Nada é maior para desviar o meu olhar, para chamar a minha atenção.
e eu estava lendo um livro de 300 anos atrás, a respeito de selagem, como eles selavam. Eles colocavam a cera quente e pegavam uma coisa tipo um carimbo e carimbava. Isso moldava, o selo ficava ali e não partia. Se partisse o selo, as pessoas iam saber. E o selo, ele põe uma impressão na cera. Então a cera devia estar quente, não é? Se ela não tivesse quente, é óbvio que um selo ainda consegue empurrar uma cera e fazer uma impressão, mas não é superficial, é só por cima. Ou quebra ela. Das duas, uma. Não é? O que ele está dizendo é o seguinte: se o Espírito Santo não nos mostrar a glória de Cristo em nossos corações, era o que esse livro que eu estava dizendo, que li de 300 anos atrás, estava dizendo. O que acontece? Ou você tem uma superficialidade a respeito de Cristo, o que é comum, ou você quebra. E qualquer outra coisa que não é a graça de Deus faz isso. Porque, por exemplo, se você é legalista e você acha que a lei ela faz uma impressão, mas a cera não está amolecida, não está aquecida. Então o que acontece? Faz uma impressão externa, mas não muda nada dentro, não bota a forma do selo naquilo. Então as pessoas se sentem mais orgulhosas, porque elas acham que estão obedecendo mais que outras pessoas, e você vê, ela fica mais diferente de Cristo. É o que vai acontecer. Ou vai quebrar, vai ficar desesperado, porque eu não consigo ser, eu não consigo mudar. Então acontece uma coisa ou outra, a não ser que o Espírito Santo realmente nos leve a contemplar o Cristo descrito aqui, nesse início. E quando eu dei a ilustração lá, no início, eu quero encerrar assim, eu falei sobre as mulheres de Stepford, né, que botaram um chip nelas, que todo relacionamento pessoal, o outro tem um limite. E você tem que saber quais são as coisas finais do outro. Muitas coisas ele vai mudar, mas há coisas que são finais, você tem que aceitar. Para ver o relacionamento pessoal, você tem que aceitar esses limites, essas coisas finais, senão é impossível. E quando a gente fala isso, talvez você diga, e alguém diga, e é comum, eu já ouvi alguém dizendo, bem, o problema está aqui. Você diz que eu tenho então que me moldar, porque há coisas finais a respeito de Deus. Deus tem suas coisas finais, eu apenas tenho que me render à vontade dele, mas eu também não tenho uma finalidade, eu também não tenho uma coisa final a respeito de mim, que é uma coisa a respeito de mim que é final, que não pode ser mudada, que tem que ser assim, aceita. Sim. E a pessoa diz, não tem algo em mim que é inegociável, no sentido de que eu não há o que fazer, o único jeito há uma coisa assim, porque a pessoa está querendo dizer o seguinte, então Deus também não teria que abraçar algo em mim que não tem como ser mudado? Há uma coisa assim em nós somos pecadores e não podemos fazer nada a respeito disso. Não podemos mudar isso para nos ajustar. E a única maneira de um Deus santo se relacionar conosco era ele se ajustar a isso. Ele ia ter que dar um jeito. Era uma coisa final a nosso respeito. Era uma coisa que não ia mudar. Então, quando ele nasceu numa manjedoura, e quando ele perdeu a sua glória, e ele se tornou humano, e se tornou fraco, então quando ele foi preso numa cruz, ele realmente se ajustou àquilo que era final sobre nós, que era o nosso pecado. Você sabe qual é a grande ironia de Jesus Cristo ser a palavra de Deus, o verbo? É que na cruz ele foi silenciado. Durante toda a sua vida, Jesus havia contínua comunhão e conversação com seu Pai. Ele orou o tempo todo, mas na cruz houve um silêncio. Ele estava toda a comunhão foi rompida. Eu estava lendo um livro, por que era proibido o livro da Bíblia? Por que as penas nos Estados Unidos ninguém podia ficar em solitário assim indefinidamente? Não pode.
É porque o silêncio solitário absoluto leva ao colapso mental. Nós precisamos de relacionamento. E se você for colocado longe de todo ser humano, sem ninguém conversar com você, e você ficar num período muito longo, sozinho, você entra em colapso. Na cruz, Cristo, a palavra de Deus, recebeu o confinamento solitário infinito, cósmico. O silêncio cósmico que aconteceu foi um inferno. Ele se desintegrou. Nesse sentido, era uma agonia infinita perder o relacionamento com o seu pai. Você vê aquilo que era ele mais do que ninguém, ele fez mais do que qualquer coisa. É por isso que Paulo diz: se eu morrer para glorificá-lo ou viver, eu estou satisfeito. Ele sabe que Jesus teve que fazer algo infinitamente maior, por causa de algo inegociável em nós, que eram os nossos pecados, que nós não podíamos resolver nem mudar, para que houvesse um relacionamento entre nós. A ideia de que só eu que tenho que fazer e Deus não faz nada é uma ideia absurda. Para que houvesse um relacionamento e uma comunhão entre eu e Deus, ele teve que fazer algo inimaginável. Ele levou o que merecemos para que nós pudéssemos ter Deus, para que Ele nos levasse ao Pai, para que pudéssemos ter um relacionamento. Veja como Deus se ajustou para que Ele pudesse ter um relacionamento com Deus. Ele teve que se ajustar. Nós éramos pecadores, isso era um fato final a nosso respeito. Não podia ser deixado para lá. Essa era uma realidade que nós não podíamos fazer nada a respeito. E Ele se ajustou à nossa miséria. Uma miséria que era final sobre nós, Ele assumiu, Ele abraçou. Então, para algumas coisas sobre nós, para a pior coisa a respeito de nós, para a nossa verdadeira coisa que caracterizava quem nós somos e imutável em nós, Ele se ajustou, Ele se transformou num homem, Ele veio carregar a minha miséria. Então, Ele nos deu o coração do Pai assim. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: sejam obcecados pelo que Jesus fez na cruz. Mantenham os olhos de vocês fixos em quem Ele é, na pessoa que Ele é, na mente infinita, no poder infinito. Ele sustenta tudo pelas palavras do seu poder. Agora, pensem nele na cruz, mantenham os olhos fixos. E vocês aí, que estão recebendo a carta em Roma, não vão temer nada, não vão estar com seus olhos sendo chamados para nada. Preste muita atenção. Obcecado pela graça de Deus, obcecado pelo seu amor, sabe o que isso faz? Isso muda você por dentro, é cera, isso derrete você, e então você é mudado na forma como o selo faz. Sem o Espírito Santo fazer isso, nos mostrar a sua glória, assim, derreter nossos corações, nós nunca somos mudados até de um grau de glória a outro, até ficarmos como Cristo. Mas você não vê a glória de Deus em nenhum outro lugar a não ser na face de Cristo, não de uma maneira que você não seja consumido como no inferno. Então, entrando em contato com um coração que é derretido pelo sentido da graça de Deus, manifestada somente na glória de Deus, na face de Cristo, muda você. Você fica com os olhos fixos, e até se você se tornar exatamente na imagem como Ele é, como o selo lá, não é? E a pessoa que você sabe que será através dele. E é isso que nós vamos ver a partir de agora no capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido. Cristo, que Ele é, a sua supremacia, a sua cruz. Você deve ser obcecado a respeito disso. Você não ouve mais nada. Você não bota Jesus na prateleira com nada, nem com ninguém. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos diligentemente, não é? Ficarmos com os olhos fixos para uma tão grande salvação. Vamos ficar de pé.